Não! Corra, crianças! Que porra é essa? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer aqui uma crítica sobre um jogo sensacional que acabou de lançar, inclusive o melhor de tudo, é um jogo brasileiro de terror. Aposto que muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Fobia. Bom, com certeza, né? Até porque ele foi um sucesso quando lançou e tal. Igualmente é esse que lançou agora, que se chama Ayla. Projeto que já foi anunciado, tem em torno de uns 3 anos que ele foi anunciado, ficou 3 anos de desenvolvimento, né? Ele mudou bastante. Teve também, claro, como diretor criativo o Max MRM Gameplay, que é um dos maiores youtubers de jogos de terror do Brasil. Quem nunca ficou perdido no Resident Evil e, nossa, foi olhar a gameplay dele pra, peraí, mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que o Max fez pra passar por isso. Ou então que depois quis rever ele fazendo speedrun, porque ele ama fazer speedrun em jogos. Eu mesmo cheguei a assistir ele jogando Resident Evil 3 um pouco do remake, né, e o cara é sensacional, nossa, ele sabia todas as manhas, eu nem sei quantas vezes ele deve ter zerado, mas é muito legal ver ele jogando jogos de terror. E é justamente isso, um cara que entende de jogos de terror fazendo um jogo de terror. Olha que coisa, que combinação sensacional. Mas claro que não devemos todos os créditos somente a ele, mas sim também a todo o time da Pulsatrix Studios. São os desenvolvedores, claro, do grandíssimo jogo Fobia. Eu ainda não tive a chance de jogar, mas eu sei o quão bom ele é, acabei vendo algumas gameplays, sei um pouco da história sim, mas o que eu estava animado mesmo era o Ayla. Desde quando anunciaram ele, eu sempre fiquei, nossa, esse jogo parece que tem uma boa ideia, essa questão de inteligência artificial, tal, uma coisa mais futurista, realmente me chamou a atenção. Querendo ou não, ele é um jogo que, dentro do seu mundo, ele faz coisas incríveis, ele tem uma lore que ele é muito bem trabalhada. Os personagens, apesar de serem poucos, digamos assim, poucos protagonistas, que seriam quem? A Ayla e o Samuel. E tem o gato também, Jones, né? Referência a David Jones, inclusive sensacional essa referência que tem no jogo. A cada momento que você anda, você vai ver uma foto de um youtuber famoso, então a referência, por exemplo, Weskers, a ração do gato é o Weskers e o gato é David Jones. Mas eu acho que o que mais chama a atenção são os gráficos, claro que os gráficos estão lindíssimos, lindíssimos. Claro que ainda tem que, falta um pouco de melhoria nas animações, mas é um jogo indie, então, cara, pra um jogo indie, comparado a muitos jogos indies que eu já vi, ele tá sensacional, simplesmente sensacional. O gráfico tá lindo, os personagens estão bonitíssimos. Não é um Death Stranding 2 da vida, mas também não é um jogo de Xbox 360, é um jogo lindo, principalmente o design de personagem, a Ayla. Eu estava vendo no Instagram, inclusive, um pouco sobre o design de as pessoas que fizeram o design dos bosses, né, que, cara, sensacional, você vê o amor que eles colocaram, você vê os detalhes, inclusive, depois que você jogar a Ayla, eu indico você, se puder, né, procurar no Instagram dessas pessoas que foram quem teve a criatividade de fazer as criaturas do jeito que elas são, porque cada coisa tem por trás. A criatura não é ali, não é daquele jeito só porque sim, não tem várias explicações. E claro que eu acho que uma das coisas mais interessantes desse jogo é o quê? É que ele não se mantém só em uma história, mas sim em várias. Cada capítulo do jogo, basicamente, é focado em uma história separada. Por exemplo, a primeira é sobre o assassino dos olhos, digamos. A segunda é a experiência mulher na estrada, que é sensacional. A terceira já vai pra uma medieval e o resto eu não vou falar tanto pra não dar tanto spoiler, né? Eu falei só as 3 primeiras que eu tenho no trailer. As boss fights são sensacionais e uma coisa que me chamou muito a atenção no dia do lançamento. No caso, eles lançaram um dia antes. Uma trilha sonora exclusiva, assim, fizeram uma música tema para a Ayla, um rock. Vocês têm noção o que isso significa? É sensacional, cara, um jogo indie com uma trilha exclusiva. E outra, não é qualquer trilha, não. É uma trilha sensacional que completa o jogo, sabe? É como se ela e o jogo se completassem. Mas ainda vou além, muito além de tudo isso. Que eu quero falar um pouco sobre a questão dos diálogos. Sim, os diálogos do jogo são muito bem escritos, todos os diálogos. Eu não cheguei a ver nenhum diálogo que eu falasse, nossa, que diálogo é um pouco expositivo, então muito ruim. Não tem esse problema como em muitos jogos, que há diálogos expositivos porque eles não acreditam na capacidade do jogador. Diferentemente desse jogo, que são diálogos muito bem escritos, onde você vai pensar a todo momento. E tem bastante diálogo, bastante, tá funcionando muito menos diálogo do que teve, né? Cutscene também, as cutscenes estão lindas, maravilhosos os diálogos, a dublagem está sensacional, cada personagem combina com a sua voz. Temos dubladores excepcionais dublando o jogo, que inclusive tem personagens que parecem com personagens que eles já dublaram anteriormente, não vou falar aqui para não spoiler, né?
Mas joga ela, porque você jogando você vai ver e vai pegar na hora, provavelmente, se você for fã de uma tal franquia aí bem famosinha. E eu tô muito feliz em falar isso porque ele é um jogo brasileiro que se destacou bastante e atualmente está acontecendo muito. Mad Jack, o próprio Fobia, o jogo do Cellbit também, muitos jogos brasileiros. Momodora, nossa, Momodora é sensacional, é que eu vou trazer até um vídeo sobre ainda, viu? Ainda vou trazer um vídeo sobre Momodora. Mas Ayla também, meu Deus, foi uma grande surpresa do mundo e com certeza está no meu top 10 jogos que eu joguei esse ano, sem dúvida alguma, sem contar a história sensacional que ela tem, todo o clima em volta, a mudança de cenário, a mudança de tipo de susto que você vai tomar, as armas que sempre estão mudando, a cada gameplay, pra você ver, eles são tão cuidadosos que a cada vez que muda a história, até mesmo o layout, tudo em volta muda também, para você sentir como se você estivesse em outro jogo. É realmente um jogo muito bem trabalhado, você vê todo o carinho que eles tiveram, colocaram nesse jogo. E olha, preciso falar, eu fui jogando, eu acho que eu dei uma sentada, joguei um pouco, depois outra e na terceira eu já zerei, porque eu tava ansiosíssimo para saber onde ia dar tudo aquilo, porque é muito bom. E você termina a história, você já quer começar logo a outra. Mas é isso, então fica só aqui minha indicação para joguem Ayla, por favor, é um jogo sensacional. Minha única crítica em relação a esse jogo é que eu quero uma continuação e sobre a otimização que não tá tão boa, né? Mas creio eu que com o tempo vai melhorar, até porque eles estão dando com a Unreal Engine 5, né, que realmente está bem manchada na indústria hoje em dia. Mas tudo bem, eles vão melhorar sim, creio eu, né? A equipe é bem competente, eu sigo alguns deles no TikTok, eles falaram que sim, eles já estão vendo sobre isso e vão sim na próxima update melhorar essa questão. Tanto que infelizmente só consigo jogar meu jogo no médio, porque meu PC ele consegue rodar no Ultra, só que por conta dessa questão da Unreal Engine ele ficava crashando. Bom, mesmo assim, a única coisa que eu tenho a dizer é joguem Ayla, e as pessoas que fizeram Ayla são incríveis, o próprio jogo é incrível e tudo isso mostra o quanto o Brasil está evoluindo e o quanto o Brasil tem pessoas geniais. Mas é isso, vou ficando por aqui, valeu!